Dando sequência à nossa aula, hoje falaremos sobre a Constituição Federal, a Carta Magna, Constituição outorgada em 1988, dentre o tema democracia. Como eu cito no meu trabalho, Direito e Cidadania, não podemos deixar de falar da Constituição. Na Constituição, dos direitos fundamentais estipulado no artigo 1º da Constituição Federal, temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o célebre parágrafo que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, que é o que representa a nossa democracia. Bem, quanto à questão dos poderes, da divisão que tratamos na primeira aula, temos o artigo 2º da Constituição Federal, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, sendo estes os três poderes, desenvolvido lá atrás por Rousseau, não desenvolvido, mas a questão quando trata do contrato social, da divisão, de Montesquieu, no espírito das leis. Então, essa foi uma forma de descentralizar, saindo da questão da monarquia, de poder do monarca de uma pessoa só, dividindo o poder em três. Temos no artigo 3º descrito que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar sem preconceito de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 1, 2, 3 e 4. Depois nós temos aqui o artigo 4º, que fala: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Pois bem, nós, no nosso curso, tratando de direitos e deveres, falamos lá no artigo 1º dos direitos fundamentais. Agora voltamos de novo no título 2, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. No inciso 3º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Artigo 4º. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. É inviolável a liberdade, a consciência e de crença,
sendo assegurados direitos aos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de cultos e liturgia. Bom, o artigo 5º, pessoal, tem 30, deixa eu ver aqui de novo, só para não falar errado, são 38 artigos ao total. Então ele é um dos artigos mais extensos e que traz todos os direitos e deveres dos cidadãos. Depois nós temos no artigo 6º os direitos sociais, que são os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, transporte e lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, vejamos, a Constituição Federal nos traz toda a proteção no sentido de que e como devemos agir. Depois traz também a questão dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da condição social, que fala sobre emprego, seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, piso salarial proporcional, irredutibilidade de salário, garantia de salário, 13º, remuneração de trabalho, proteção de salário, participação nos lucros. Então, no artigo 7º são os direitos dos trabalhadores, que é o que também nos encontramos na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, recapitulando, no artigo 1º nós temos os direitos sociais, depois nós tratamos dos direitos sociais, tratamos dos direitos individuais e assim por diante. Então já estamos aqui lendo de uma forma mais rápida, já estamos lá no artigo 6º. Agora chegamos no artigo 8º, fala sobre a livre associação profissional ou sindical. Significa que não somos obrigados a nos filiar ou nos sindicalizarmos, senão voluntariamente. Ninguém é obrigado, no artigo 5º, inciso 5º fala que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, veja bem, esta é as orientações que tem no artigo 8º, que inclusive é o artigo que fala da questão sindical que teve em votação, e a segunda questão que eu gostaria de salientar para vocês, que é a questão do direito de votar e ser votado, também nas organizações sindicais. No artigo 9º estabelece o direito à greve. No artigo 10º é assegurada a participação dos trabalhadores em representações sindicais, a questão da sua representatividade. Artigo 12, a questão da nacionalidade. No artigo 14, que é citado no nosso curso, que fala que é o capítulo 4º dos direitos políticos, que traz a questão da soberania política. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Não pode alistar-se como os eleitores, os estrangeiros, e durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei. Isso é citado no curso, né? Quais são os requisitos que precisa-se para que tu possa te candidatar? É ter nacionalidade brasileira, ou ser naturalizado, pleno exercício de direitos políticos,
alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, onde tu mora, tu tem que, se tu mora em Santo Antônio, tem que se candidatar em Santo Antônio. Se tu mora por exemplo, em Tramandaí, tem que ser em Tramandaí, Osório, e assim por diante. A questão de estar afiliado a um partido, e traz no artigo 6º a questão da idade, né? Que é 35 anos, a idade mínima para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador, 21 anos para deputado federal e deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos, idade mínima para ser vereador. Então, o artigo 14 dos direitos políticos é o que define toda essa questão eleitoral e quais são os requisitos para o cidadão ser candidato. Então, isso é muito importante dentro da cidadania, conhecermos e termos noção aonde está este fundamento e onde encontramos estes subsídios para que possamos exercer essa nossa vontade política, se assim o for, de ser um candidato. Então, depois nós temos a questão do próprio serviço militar, dizendo que o militar alistável é elegível, atendendo as seguintes condições, dizendo que pessoas que são militares podem se candidatar. E também no artigo 5º, dando sequência, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então aqui fala como tu pode perder os teus direitos políticos. Aqui fala em cancelamento da naturalização por sentença de trânsito em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal, trânsito em julgado enquanto durarem seus efeitos, a recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta a prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, e os atos de improbidade administrativa. No artigo 17, para termos conhecimento, nós temos também a questão dos partidos políticos. Como é que funciona um partido político, como tu cria, a questão da fusão, da incorporação, a extinção de um partido político, resguardados as questões de soberania nacional. Aqui fala a questão também do regime democrático, o pluripartidarismo, significa que nós podemos ter vários partidos, havendo uma certa limitação, mas nós podemos ter vários partidos, exige alguns requisitos, e os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, a questão da criação de um partido político, a proibição de recursos financeiros de entidade ou de governos estrangeiros de subordinação a estes, a prestação de contas à justiça eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Não se pode, então, por exemplo, se criar um partido político que esteja à margem da lei ou que fuja destes requisitos. Tem que cumprir todos esses requisitos que estão dentro da Constituição Federal, que é o livro ao qual estamos fazendo essa leitura de alguns artigos e debatendo aqui dentro do quesito cidadania. Então, depois nós temos outras sequências, parágrafo 2º, dizendo que os partidos políticos adquirem personalidades jurídicas na forma da lei, ou seja, eles têm que ter os seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e assim por diante. Depois nós temos no artigo 18 a organização do Estado, que é a organização política administrativa. O que seria isso? Que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Bem, então é o artigo 18 que diz que tem autonomia entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. E isso significa que todos têm orçamento próprio, todos podem ter os seus regramentos e as suas leis. Bem, para essa questão da nossa cidadania, da aula de cidadania, até o artigo 18, fiz essa breve explanação para que possamos ter essa noção dos direitos fundamentais, direitos essenciais para exercermos a cidadania e as noções de Estado, com base na Constituição Federal. Muito obrigado.